Oi, eu sou a Isabel, este é o Rio de Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha mais nova surpresa literária e para falar então sobre um livro chamado As Crônicas das Sombras. As Crônicas das Sombras chegou por aqui graças à parceria que o canal tem com a minha querida, amada, perfeita, impecável, sem defeitos, Darkside Books. Esse aqui é um lançamento de 2020 que infelizmente não consegui realizar a leitura ali ao longo de 2020, mas conheci em 2021 e estou encantada, já adianto pra vocês. Só que antes de falar então sobre todo este encanto, sobre todas as coisas que eu encontrei aqui, a gente tem que falar um pouquinho, a gente tem que entender um pouquinho como este livro se apresenta para um leitor que talvez nunca tenha ouvido falar sobre ele, coisa que muita gente já me falou, já me alertou que nunca tinha ouvido falar sobre ele mesmo. Então já está aqui a minha devida apresentação desta obra linda e querida e amada do meu coração. No caso de As Crônicas das Sombras, eu não vou seguir o padrão ali das resenhas aqui do canal, porque aqui na parte de trás a gente só tem ali quotes, a gente só tem ali chamadas para que os leitores se interessem e vão então buscar o livro. A gente não tem nada explicando realmente o que podemos encontrar aqui, mas como ainda não conhecemos a história, eu vou fazer ali um resuminho básico dos eventos principais desse livro, dos eventos que vão dar pontapé para a história começar, para a história ter início, e depois eu venho contando ali o que eu achei da história, o que eu achei da escrita, por que esse livro me surpreendeu tanto. Então aqui em As Crônicas das Sombras a gente vai ter como personagem principal, como protagonista, uma garotinha chamada Makepeace. A Makepeace recebeu esse nome curioso, diferente, porque a mãe dela então foi morar em uma comunidade muito fervorosa, muito religiosa, assim, extremamente rígida e que acreditava que os nomes também atraem coisas boas. Então, Makepeace recebeu esse nome, que significa ali como fazer as pazes ou ficar bem, por um motivo específico que vai, de certa forma, fazer sentido só lá pro final da história, mas é um sentido muito legal, é um sentido ali bastante bonito de se pensar, considerando tudo o que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Então a gente sabe que a Makepeace mora com a mãe dela, a gente não entende o que aconteceu com o pai dela, nem a protagonista sabe no início o que aconteceu com o pai dela, quem é o pai dela, por que a mãe não vive com ele, e além disso a gente vai descobrir que a Makepeace ela consegue de certa forma ouvir ali os mortos, ela consegue ouvir, se conectar, digamos, com os mortos, como espíritos que deveriam ter passado deste plano para o próximo, mas que por algum motivo ainda estão aí vagando. A partir desse ponto, então, que a nossa história vai começar, porque na ânsia de descobrir mais sobre si mesma, né? De descobrir mais sobre o pai, de descobrir por que a mãe não comenta nada do passado dela, não fala onde a Makepeace nasceu, quem é o pai dela. A Makepeace vai fugir atrás da única pista que ela conseguiu arrancar da mãe e coisas vão acontecer. Fantasmas vão aparecer, algumas conexões ali entre espíritos e a garota vão ser realizadas e no final das contas ela vai acabar sendo levada justamente ali pro lugar, pro castelo, pra residência onde morou o pai dela. Como Makepeace não tem sorte, o pai dela já faleceu, porém ela vai ser aceita ali na casa, na residência do falecido pai, que veio de uma família rica, que veio de uma família misteriosa, e assim mais e mais mistérios vão começar a surgir e a gente vai acompanhar então a vida, a trajetória e os desafios da Makepeace nessa casa nova, tentando descobrir o que está acontecendo e também tentando descobrir um mistério que cerca ali toda a família do falecido pai. Como eu comentei lá no início do vídeo, bem no comecinho, já para deixar claro para todo mundo, As Crônicas das Sombras foi ali uma surpresa literária que 2021 me trouxe. Na verdade, foi 2020 que me trouxe, mas infelizmente não tive ali a oportunidade, eu não consegui realizar a leitura
no ano passado, então estamos contando como uma surpresa literária de 2021. Esse livro tem um pouco de tudo que normalmente eu comento com vocês que eu gosto, em histórias ali mais, digamos, dark, mais ali sombrias, porque a gente tem um contexto histórico muito específico que vai se estendendo ali de pouquinho em pouquinho até o final do livro, que é o contexto histórico da Guerra Civil lá da Inglaterra. Então a gente vai ter algumas questões relacionadas ao rei, relacionadas ali ao parlamento, também relacionadas à religião protestante, à religião católica, porque eles não se davam muito bem, quem apoiava quem. Então, por exemplo, se os católicos apoiavam o rei, os protestantes apoiavam o parlamento. E todo esse contexto, muito bem pesquisado pela autora, porém habilmente e harmoniosamente inseridos na história, vai surgindo de pouquinho em pouquinho, pincelado aqui, pincelado ali, e vai crescendo conforme a história avança. Dessa forma, a história da Makepeace e as escolhas dela podem ou não interferir ali no rumo da situação. Mas também as consequências ali de tudo que está acontecendo no amplo ali, na história da Inglaterra, podem interferir nas coisas que estão acontecendo também com a Makepeace. Então é bacana acompanhar como uma coisa interfere na outra e como a partir disso a autora conseguiu construir uma história que, como vocês já devem ter percebido, é uma história de fantasmas, é uma história com espíritos, é uma história ali que tem esse aspecto sobrenatural que quem acompanha o canal sabe que eu gosto, porque a gente tem aqui um quadro com indicações de livros relacionados a esse mundo aí sobrenatural, paranormal, só que aqui nesse caso uma história de ficção. O que acontece, o que aconteceu com a Makepeace não é real, a princípio, mas torna então toda a história, todo o percurso ainda mais interessante, porque a dinâmica que vai se construindo entre esses espíritos e entre as pessoas ali, as pessoas vivas, é interessante e tem ali as suas qualidades e também ali os seus defeitos. E falando em qualidades e defeitos, existe aqui uma coisa e uma única ali coisa que me desagradou realmente ao longo dessa história, que eu não posso entrar a fundo, que eu não posso explicar direitinho porque seria um spoiler, mas que é justamente uma conexão ali, uma relação que existe entre a personagem principal e um determinado espírito, um determinado ali fantasma. Essa conexão ela vai surgindo e ela vai sendo trabalhada do início ao fim do livro. Porém, uma vez que a gente termina o livro, a sensação que fica é que essa relação específica poderia ter sido sim melhor abordada, poderia ter sido sim melhor trabalhada, mais aprofundada, realmente estendida ao longo do livro, porque é uma relação legal, é uma coisa bonita de se ver, é uma coisa diferente que talvez merecesse um significado maior ali ao longo da história. Tirando esse aspecto, a gente tem então outros dois elementos, outras duas características do livro que vale a pena destacar, que é, em primeiro lugar, a escrita da autora, que é uma escrita mais acessível, que é uma escrita que trabalha muito bem o mistério para justamente cativar o leitor e para instigar ele a continuar ali realizando a leitura do livro, e que é uma escrita também, e esse é o segundo elemento que eu preciso comentar com vocês porque eu achei maravilhoso, eu gostei muito de ver isso ao longo de todo o livro sendo defendido, sendo batido a tecla, sendo ali questionado de novo, que é justamente a questão de como o ser humano ali, os seres vivos, se relacionam entre si, de como os humanos tratam outros seres que não os próprios humanos, mas também de como os humanos tratam os próprios humanos também. Aqui, infelizmente, justamente por conta do contexto histórico ali que a gente está falando, que é um contexto histórico mais antigo, onde, por exemplo, ainda existia aquela tradição de prender ursos e fazê-los dançar e outro tipo de coisa,
a gente vai ter a autora questionando, a gente vai ter a autora criticando, a gente vai ter a autora defendendo justamente que isso não é legal, que isso nunca deveria ter acontecido na história da humanidade. E aí, então, realmente batendo na tecla, mostrando pro leitor que isso realmente acontecia e como a gente pode pensar diferente, como a gente pode ali realmente criar empatia pelo outro que não é humano e entender, coisa que não é muito difícil, o lado dele. Parar de pensar tanto aqui no nosso e entender um pouquinho o que está acontecendo do outro lado. E nesse sentido, a escritora Frances Hardinge é maravilhosa, perfeita, impecável, ela não deixa nada de fora. O que ela demonstra aqui acontecia de verdade. Eu sei porque eu já estudei sobre isso, eu já vi sobre isso, inclusive tem uma indicação de leitura de um livro que fala sobre esse assunto aqui no canal, eu vou colocar também o link dele aqui embaixo, que é o livro O Homem e o Mundo Natural. Então assim, o que ela apresentou aqui é ficção, mas também é realidade porque aconteceu. Talvez ainda aconteça e a gente não saiba, então vale a pena aí ficar com o olho atento quando encontrar isso e não achar que é só ficção e que hoje o ser humano é o ser mais bonzinho que já existiu na face da Terra. As Crônicas das Sombras é então aí uma surpresa literária perfeita, maravilhosa, de 2021. É um livro que eu faço questão de indicar para vocês, é um livro que eu faço questão de comentar com vocês, porque foi um livro que eu não entendia, que eu não conhecia muita coisa e que realmente foi um encanto, foi aí uma surpresa, assim como aconteceu com O Silêncio da Casa Fria no ano passado, que foi um livro que eu conhecia pouco e que foi realmente uma surpresa e eu fiquei indicando de novo e de novo pra vocês. As Crônicas das Sombras é o meu Silêncio da Casa Fria de 2021 e vou ficar indicando de novo e de novo pra vocês, porque ele merece sim ser lido e ele tem um monte de coisa que eu tenho certeza que vários de vocês vão gostar, vão curtir, vão se identificar, então está aí a minha indicação. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários o que você achou de As Crônicas das Sombras, se você já leu, se você não leu, se você conhecia o livro, se você acompanhou aí quando ele foi publicado, quando ele foi anunciado, ou se você não foi, mas aí se sentiu curioso realmente para conhecer a história. Vamos conversar um pouquinho mais nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.